Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, mas pode me chamar de Maris. Eu sou psicóloga clínica sistêmica e nesse vídeo eu vou falar sobre o que nós terapeutas podemos utilizar como recurso terapêutico durante os atendimentos. O que é assunto para terapia, o que não é assunto para terapia. Vem comigo? Não é incomum alguns clientes chegarem na sessão ou antes mesmo de começar o processo terapêutico falar: "Ai, mas eu vou fazer terapia para quê? Eu não sei o que falar, eu não sei como começar, né? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? Será que eu posso falar sobre um filme que eu gosto? Será que eu posso falar sobre religião? Será que eu posso falar sobre política? Será que eu posso falar sobre a minha orientação sexual? Será que o que eu falo?" Essas são dúvidas muito comuns. E às vezes o cliente ele chega realmente sem assunto, né? A gente sabe que o silêncio é importante, né? Que a gente pode deixar esse cliente com uma associação livre, mas não dá para deixar assim em todas as sessões, né? Então, o cliente ele pode trazer o que ele quiser para a sessão. Se ele se reconhece, se ele tem alguma identificação a partir de um personagem, de um filme, de uma série, de um desenho animado, de um anime, ele pode sim trazer para a terapia e nós, enquanto terapeutas, devemos acolher isso, entender por que acontece essa identificação, o que esse personagem significa para ele. Se ele se reconhece com esse personagem, quais são as características que eles têm parecidas? Existem algumas atitudes, reações que são parecidas, porque essa história desse personagem também é parecida com a história do meu cliente? Por quê? O que ele enxerga de parecido? O que ele enxerga de parecido no cenário? Ou o que ele gostaria que fosse parecido ou que fosse diferente? Então, olha só, a partir de um filme, de um livro, de uma história fictícia, a gente pode trabalhar muito a história do nosso cliente, porque às vezes a ferida tá tão dolorida ainda que é muito difícil para ele se colocar em primeira pessoa e pensar na própria história dessa forma, como primeira pessoa. Então, quando externaliza isso, quando ele começa a olhar, mas olhar em terceira pessoa, um pouquinho distante, a gente está trabalhando sim a história dele, mas de uma forma diferente. E aí a gente vai sensibilizando, aproximando, até que em um determinado momento ele consiga se colocar em primeira pessoa, falar dos personagens da própria vida. Então, seja mãe, pai, chefe, cachorro, papagaio, filha, esposa, ele vai trazendo aspectos da vida dele. Então, é um trabalho sim, é um trabalho muito rico, inclusive. Não pense que falar de filme, de série, é jogar papo fora. Não. O cliente está trazendo muito conteúdo dele a partir disso. Bom, e religião, política, orientação sexual? Será que é assunto para terapia? Religião, política, não se discute, né? Quem nunca ouviu isso? Mas é assunto sim para terapia. É muito assunto, dá muito pano para manga. Não é que nós, enquanto terapeutas, vamos discutir com o nosso cliente a posição política, a religião, a orientação sexual dele. Não é isso. Nós vamos entender que lugar essa religião, essa posição política ocupa na vida dele, como ele aprendeu a se relacionar com isso, como que essas ideias norteiam as escolhas dele, as ações dele, o que isso implica na vida desse cliente. E proporcionar através dessas reflexões, novas reflexões, fazendo assim com que essa religião, essa posição política faça cada vez mais sentido ou não, que ele olhe de uma forma diferente, que ele amplie esse olhar, que ele saia desse lugar e vá visitar outros novos. Então a gente precisa acolher tudo que esse cliente trouxer. Né? Faz sentido aí para vocês? Eu espero que sim. Essas são questões extremamente polêmicas e que, como eu falei, muita gente fala, não, política, religião, orientação sexual não se discute. Pode ser fora da terapia, mas dentro da terapia é um ambiente seguro, a gente precisa acolher isso, porque se o nosso cliente não pode falar das angústias, dos anseios dele sobre essas questões na terapia, onde ele vai falar? Se lá fora ele já recebe uma negativa. Então a gente precisa sim ter um olhar para esses assuntos.
Lembrando que não é criticando, não é discutindo, não é colocando uma moralidade em cima do que ele trouxer, mas é entender dentro da realidade dele por que aquilo é importante, como aquilo o que aquilo causa na vida dele, tá? Então é isso. Resumindo, tudo é recurso terapêutico. Tudo se torna assunto para terapia. Basta o cliente estar disponível a se questionar e o terapeuta também enxergar isso e com muito respeito, muito cuidado, questionando, fazendo esse cliente refletir e entendendo também por que está incomodando, por que não incomoda, por que é tão difícil falar em primeira pessoa. E o trabalho, eu tenho certeza que vai ficar mais rico, lindo e fluido com esse cliente. Bom, se é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica. No fim, tudo é terapêutico, a terapia é um ambiente seguro, pelo menos deve ser, para poder levar todos os assuntos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário, eu vou adorar saber o que você achou. Se você já teve a experiência de conversar, de falar com o seu cliente sobre esses assuntos que são tão polêmicos, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum outro conteúdo daqui. Até o próximo!